Olá, boa tarde, meus queridinhos, boa tarde, minhas queridinhas. Então, aqui com vocês, a Pro de segunda-feira. Para você que não pôde assistir a aula de manhã com a Pro, foi tão bom a aula, que pena que você não pôde estar presente. Mas olhe, você não vai perder nada, tá bom? A Pro tá gravando aqui a aulinha com tudo que nós vimos hoje de manhã, para você poder fazer aí também sua atividade, tá certo? Então, abra aí o livrinho de vocês, de língua portuguesa, página 31. Olha aqui, página 31. Consegue ver? Muito bem. E aqui, ó, nós temos uma tabela. Lembra lá em matemática? No mês passado, nós estudamos tabela. Então, você já sabe o que é uma tabela, você já conhece, porque nós já estudamos. Até caiu na prova de matemática, não foi? Todo mundo lembra? Que bom! E essa tabela aqui, ó, ela tem um nome. Toda tabela tem nome. Lembra disso? E o nome dessa tabela é tempo de vida, tá? E aqui, ó, é uma tabela do tempo de vida de alguns animaizinhos. E aqui nós temos uma coluna e uma segunda coluna, duas colunas. Na primeira coluna, nós temos as espécies dos animais. E aqui nós temos o tempo de vida de cada um deles. Agora a Pro vai fazer a leitura aqui. A tabela abaixo apresenta a média de vida dos diferentes espécies de animais de estimação, segundo diversas fontes. Então, olha aqui, tá vendo? Vamos ver? Quanto tempo um animalzinho consegue viver? Se for bem cuidado, tá bom? Então, assim, um cachorrinho, ele consegue viver até 20 anos. Um gatinho também. Um coelhinho consegue viver 8 anos. Um porquinho da Índia, 6. Uma chinchila consegue viver 20 anos. Ó, um gerbil, que é um bichinho lá da Mongólia, 4 anos. Um hamster, 2. Hamster vive pouquinho, ó. 2 aninhos só, no máximo. Tem alguns que nem conseguem tudo isso. Passarinho, de 8 a 20 anos. Um periquito, 12. A calopsita, 15 anos. Um papagaio da Amazônia consegue viver até 60 anos. Olha só, vive bastante, não é isso? E uma arara também. A cacatua, 40 anos. E um jabuti? O jabuti consegue viver até 80 anos. Um cágado, 20. E lagartos e serpentes? Muito variável de acordo com a espécie de cada um deles. Então, tem lagarto que vive pouco tempo, tem outros que vivem um pouquinho mais. Olha só que interessante isso, não é verdade? Vamos passar para a página 32? Pronto. Aqui na página 32 fala assim: as tabelas são quadros organizados em linhas e colunas e apresentam um conjunto de informações. Os dados de uma tabela devem ser lidos e comparados. Tá vendo? Foi o que nós fizemos aqui. Tinha alguns dados, sabe, de animais e o tempo de vida de cada um deles. Então, nós lemos e comparamos, tá? Então, vamos lá? Aqui nós temos algumas atividades. Nós temos a atividade da página 32 e temos também a atividade da página 33. Aqui, ó, tem bastante coisa para copiar, tá certo? Então, vamos lá? Aqui, ó, da página 32, tem o que essa tabela apresenta. Eu vou ler as perguntas e depois eu vou colocar aqui as respostas para vocês. Olha, nós temos todas as respostas aqui, que a Pro copiou uma por uma, tá bom? Eu vou colocar aqui, ó, que aí você vê uma por uma e pode parar o vídeo e ir copiando cada uma delas, tá certo? Então, aqui estão as respostas. Vamos lá? Então, aqui, ó. O que essa tabela apresenta? A média de tempo de vida de alguns animais. Quantos animais foram pesquisados? Foram pesquisados 17 animais. Qual animal vive mais? Qual é a média de tempo de vida deles? O jabuti, a média de tempo é entre 50 a 80 anos. Qual animal vive menos? E qual é a média de vida? É o hamster, e a média de vida é de 2 anos. Quais são os 4 animais que vivem menos de 10 anos?
coelho, porquinho da Índia, gerbil e o hamster. Complete a lista com o nome das aves listadas na tabela. Aí nós temos passarinho, periquito australiano, calopsita, papagaio amazona e arara. E cacatua. Não são apresentadas informações sobre o tempo de vida de 2 animais. Que animais são esses? Olha aqui, ó. Quais são os animais que não mostrou o tempo de vida? Todos mostraram. Só esses 2, ó. Que animais são? Lagarto e serpente. Tá vendo só? Esses 2 não mostrou o tempo, tá? Copia a explicação dada para não ter sido apresentado o tempo de vida desses animais. Então, é isso aqui que você vai copiar, ó. Tá? Muito variável de acordo com a espécie, tá bom? Na página 33, diz assim: complete a frase. A função desse texto é informar a média do tempo de vida de alguns animais, tá? A tabela apresenta informações sobre animais que podem vir a ser de estimação. Para quem essas informações são importantes? Para quem pretende ter um animal de estimação. Na sua opinião, por que saber o tempo médio de vida de animais de estimação é importante, especialmente pelas famílias que têm crianças? Daí, porque, assim, se a criança quer comprar um animalzinho de estimação, aí ele pode saber quanto tempo vive e também porque a perda do animal de estimação causa muito sofrimento para as crianças. Então, não é legal um animalzinho que vive muito pouquinho, senão a criança vai ficar muito triste se ele morrer cedo, tá bom? Que problema pode surgir se a pessoa tiver um jabuti como animal de estimação? Ele pode viver mais do que o dono ou acompanhá-lo pela vida inteira. Porque um jabuti pode viver até 80 anos, lembra? E aqui você vai desenhar, tá bom? A figura de algum animalzinho que você ou tem ou gostaria de ter, tá certo? Pronto, a atividade é essa hoje. Aí aqui estão as respostas e eu vou mandar para você por foto, tá bom? Vai ficar bem fácil para você visualizar cada uma delas, tá certo? Pronto, então nós ficamos por aqui. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!